Legal, pessoal. Então chegamos aí à nossa quarta reflexão dessa série, quarto desafio, né, de pensarmos um pouquinho sobre amor na prática, né? Amor em ação. E esse subtítulo desse domingo, uma postura, é algo que vai realmente tratar da carta de Paulo a Filemon, de uma atitude que Paulo pede para Filemon, que vai ser decisiva. Ou ele recebe Filemon, ou ele recebe Onésimo de volta, ou não recebe, né? Paulo ele vai tratando de alguns pontos, aí quando ele vai chegar nesse versículo que nós vamos conversar hoje, ele fala: olha, Filemon, faça isso em nome do amor e que você tenha uma nova postura a partir de então. E que, se necessário for, você tome algumas atitudes. Ou seja, não existe nenhum fugitivo, não existe nenhuma pessoa que cause dano na gente que não possa ser perdoada, que não possa ser transformada. Essa canção que a gente acabou de cantar fala a respeito disso, de uma transformação. E a nossa atitude a partir disso, então: ensina-me a olhar com os teus olhos e a perdoar com o teu perdão. E para que isso aconteça, enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos, porque até os nossos caminhos, aqueles que se dizem ser santos, né, que vão à igreja, nem sempre são os caminhos de Deus. Então nós acabamos de cantar algo que é muito real. Ensina-me a olhar com os teus olhos, Senhor, e a perdoar com o teu perdão, não é com o meu, não é com aquilo que eu acho que está certo ou errado. Então, essa nova postura, ela só acontece a partir de uma transformação de dentro para fora. E nós chamamos isso no primeiro domingo de metanoia. Olha que bonitinho, irmãos. O que esse peixinho está fazendo? Ele está assumindo uma nova postura. Ele não vai ficar nadando no aquáriozinho junto com os outros. Ele é chamado para viver uma nova realidade. Nós falamos isso, nós usamos normalmente essa foto para falar da religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade é todo mundo no mesmo lugar, acostumado com as mesmas coisas, com as mesmas regras, fazendo as mesmas coisas, e ninguém ousa sair desse ambiente e viver o que existe do lado de fora. Nós somos chamados por Deus para viver uma mudança de mente, uma transformação no caráter e uma expansão de consciência. É isso que se chama metanoia, transformação. É Deus agindo em nós, e aí nós podemos então ter uma nova mentalidade, um caráter transformado, lapidado, parecido com Cristo, e expandir assim a nossa consciência. Só para que vocês entendam, no segundo domingo nós falamos a respeito da carta em si. Ou seja, Paulo manda uma carta de dentro da prisão para Filemon, trabalhando a questão de arrependimento, de transformação. Ele recebeu Onésimo, um homem que era funcionário de Filemon em Colossos, e esse homem, ele passa por uma transformação, uma conversão, ou seja, ele se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Então isso é possível a partir de Cristo. Então Paulo, em nome do amor, manda essa carta a Filemon, pedindo então que receba Onésimo de volta na sua pequena igreja que se reunia na casa de Filemon. E a pergunta é: possível nós desenvolvermos amor no cenário atual? Nós estamos vendo uma enxurrada de notícias, situações onde ninguém mais confia em ninguém, né? Antes eram juntos na política, agora não é mais, né? Antes nós jogávamos no mesmo time, agora não jogamos mais. Nós vivemos um cenário de desconfiança, ninguém mais confia em ninguém. É possível desenvolver amor, uma relação de amor, diante desse cenário? Paulo então pede a Filemon para receber Onésimo de volta. Antes, um escravo fugitivo, e agora um homem restaurado. E a partir disso então, queridos, uma nova postura. Quando nós pensamos em comunhão, relacionamento, qual que é o tipo de comunhão que vem à sua mente?
Qualquer tipo de relacionamento que você quer desenvolver com as pessoas. De repente você vai chegar e falar, não quero desenvolver nada com ninguém, pastor. Eu estou bem do jeito que eu estou, vou ficar no meu canto, tranquilão, viver a minha vida, a minha agenda. É interessante que nós, como filhos de Deus, somos chamados por Deus para viver uma jornada. Nós não somos chamados para ficar do nosso lado, viver a nossa rotina. Nós somos salvos por Deus para viver em missão, proclamando o amor de Deus. Então, nós somos alvo desse amor, e esse amor agora, ele é encorajado pelo próprio Jesus a viver pelo próximo. Então, nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós não estamos aqui por um acaso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu vou vivendo, comendo, fazendo as minhas coisas e tá bom. Essa semana eu participo de um grupo de pastores e aí a discussão era quem lia mais livros. Olha que tipo de discussão legal para pastores. Quem lê mais? Eu leio 3 por semana. Eu leio 10 por mês. Aí eu escrevi lá. E qual de vocês consegue, se no mínimo é 3 livros por semana, falar do amor de Cristo para 3 pessoas? Sabe quantas respostas eu recebi nesse grupo? Nenhuma. Porque as pessoas falam de livro, falam de teologia, mas pouco falam do amor de Cristo às pessoas. Então é um cenário de caos fora e dentro do cristianismo. Porque na verdade, irmãos, as pessoas não têm o que falar, porque na verdade elas se acostumaram a viver o que são. Nada acontece de novo. Elas não são transformadas dia após dia. Tudo é igual, a começar pela vida dos pastores. Como é que eu vou falar de algo que nem eu sei o que acontece dentro de mim? Então realmente a cruz ela transforma, ela restaura. E aí sim, a partir de todos os dias do que eu vivo, ou do que eu vivi e agora do novo que eu vivo, eu tenho que falar. Eu posso falar, porque Deus me transforma dia após dia. E essa transformação, esse viver, é algo que eu não consigo conter dentro de mim. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Então, queridos, é interessante nós pensarmos de que a comunhão que eu quero com o nosso próximo é uma comunhão que tem que exigir mais de nós. Porque a comunhão que se ensina hoje é aquela comunhão que se exige menos de nós. Não, eu vou mandar um oizinho só no grupo, tá bom. Deixa o pessoal se virar lá. Que comunhão é essa que exige menos de nós? E aí, nós temos um problema. Por quê? Nós vivemos um tempo de uma perspectiva mais para nós e menos de nós. E é assim, né? Nós queremos mais para nós e menos de nós. E essa é uma realidade dentro e fora da igreja. Portanto, tem uma canção que fala de pagarmos um alto preço por sermos um só coração no Senhor. Vocês conhecem essa canção? Será que é isso mesmo que a igreja vive hoje? Pagar um alto preço para sermos um só coração no Senhor? Eu estou em busca disso. Porque comunhão que não espera mudanças pessoais, olha só, comunhão que não espera mudanças pessoais da nossa parte, é uma cobiça disfarçada. Ou seja, eu quero ter uma comunhão com ele, só se ele tiver algo para me oferecer, então eu estou cobiçando algo dele, por isso que eu estou me doando por ele. É assim que o mundo vive. E para que a comunhão, irmãos, se torne eficiente, ela precisa estar aberta a mudanças e a assumir compromissos. Por isso, de uma nova postura. E é aqui que eu quero chegar. É necessário uma postura, vivermos de atitude, precisamos tomar atitudes
Todos os dias precisamos nutrir uma nova postura de dentro para fora, para que o nosso amor e a nossa comunhão com o próximo se torne eficiente. E aí, irmãos, eu quero convidar você a abrir a carta de Paulo a Filemon. São alguns versículos apenas, mas nós vamos ler nessa manhã a partir do verso 15 até o verso 20. 6 versículos. Agora, olha que interessante. Você que já abriu aí, ou já ligou o seu smartphone e abriu o aplicativo em Filemon, no versículo 9, em nome do amor, Paulo exorta Filemon a tomar uma nova postura e assim exercitar a sua comunhão de forma eficiente. O verso 9 diz assim: prefiro, todavia, solicitar-te em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora prisioneiro, solicite-se em favor do meu filho Onésimo. Ou seja, Paulo está falando: olha, você toma uma nova postura, filho. E o ponto final é isso que eu tenho para você. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Eu pensei aqui num flash que passou na minha cabeça agora. Será que se Jesus estivesse aqui hoje e chegasse para você e falasse: olha, eu tenho uma mensagem do meu Pai para você. Eu quero que você passe a amar as pessoas de maneira mais intensa. O que você faria se o próprio Jesus estivesse aqui? Eu acredito que primeiro que você duvidaria que fosse Jesus. Porque assim foi na Bíblia. Os homens receberam um mestre e não reconheceram como mestre. Interessante essa dificuldade que a gente tem de aceitar os desafios. E para isso é necessário uma postura. Então vamos ler a nossa perícope. Verso 15. Talvez ele tenha sido separado de vocês por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício para estarmos no Senhor. Filemon, reanime o meu coração em Cristo. Nós ficamos 3 domingos trabalhando a carta para que a gente chegasse hoje a gente visse de maneira escancarada qual que era o pedido de Paulo para Filemon. Ou seja, se até aqui o pessoal da carta não tinha entendido, agora aqui não tem para onde fugir. É entender essa realidade e no próximo domingo fazer o fechamento. Ou seja, irmãos, essa postura, essa nova postura de uma comunhão eficiente que Paulo pede a Filemon, ela parte de uma revisão de valores e de postura. E aí é uma pergunta para mim e para você, logo cedo, logo no início. Como é que está a nossa comunhão com as pessoas? Como é que está a nossa postura com as pessoas que estão à nossa volta? Eu confesso para vocês que quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, eu fiquei pensando em um monte de situação que eu estou vivendo. E o Espírito Santo de Deus me incomodando, falando: olha, está vendo esse versículo aqui? Está vendo aquela pessoa lá que você morou perto? Será que realmente você viveu isso que você está lendo lá com aquela pessoa? Será que não existe algo que você precisa resolver, que ficou meio truncado, não é bem assim? Será que aquela coisa que você tem dentro da tua alma, que está escondida lá no porão da tua alma, você não precisa tirar,
para fora e ir em direção de algo que você precisa resolver, que precisa ser resolvido. É aquele fardo, é aquela mala pesada que você carrega a vida inteira e que você já está curvado, você já não aguenta mais, que você tem que tirar e pôr no chão e abrir e resolver. Irmãos, nós carregamos muitas malas, às vezes por muito tempo. Situações que a gente precisa resolver e pôr um ponto final, ou sequer um ponto inicial de uma nova realidade. É um problema com o pai, é problema com o irmão, é problema com o vizinho, é problema no trabalho. São situações que te amargaram na vida, que você precisa colocar de lado. Precisa resolver, porque até para colocar de lado você precisa ir em direção e resolver o assunto. Ou vocês acham que Filemão não tinha um problema com Onésimo? Filemão foi dilacerado porque ele confiou nesse homem. Esse homem passou a perna nele, roubou ele. E aí agora Paulo envia uma carta e Filemão recebe essa carta e fala: poxa, mas e aí? A minha vontade é acabar com ele. A minha vontade é que ele se arrebente. Eu não quero nem ver esse homem pintar de ouro aqui. Para que a gente consiga lidar com isso e tomar uma nova postura frente à comunhão, em primeiro lugar, o amor muda ou transforma os relacionamentos. Esses dois versículos que nós estamos vendo, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Sabe aquela história de que às vezes a gente ouve: eu dei um tempo no meu namoro e agora eu voltei mais apaixonado. Não deu tanto certo assim, mas agora voltei para dar certo e tudo vai dar certo. Que bom que vai dar certo. Paulo cogita essa possibilidade. Ele fala assim para Onésimo, para Filemão: será que Deus não permitiu que vocês vivessem juntos, ficassem separados, para agora de vez vocês se reatarem e viverem como igreja do Senhor, juntos em missão? Verso 10, verso, está errado aqui, eu pus 8 e 10, 15 e 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto um cristão. Eu acredito que esse afastado temporariamente, para que você o receba para sempre, Paulo está trabalhando aqui contrastes, como Paulo costuma fazer: fraco, forte, triste, feliz. Paulo tem essa maneira, essa linguagem de tratar as coisas de Deus na hora da exposição. E aí ele faz isso, ele fala: será que Deus não permitiu o afastamento para que vocês estejam juntos mesmo para sempre? Ou seja, esse afastar aqui, essa palavrinha, é a ideia de dividido, separado, de escapado. Muitas vezes, irmãos, a ruptura dos nossos relacionamentos são provocados pelo próprio Deus, para que haja um pensar, uma reflexão. Deus permite a gente perder algo, ou a gente ficar longe de alguém, para que a gente volte a pensar naquilo. Ou seja, essa ação de Deus de maneira assertiva em nos provocar algo através de um afastamento, quer que nós então cresçamos, amadureçamos, e foi isso que Paulo então joga através dessa carta para que Filemão pense. Ou seja, ele foi tirado do seu convívio, da escravidão, para ser feito de uma vez por todas um irmão, alguém que estivesse com você para sempre. E aí, irmãos, interessante nós pensarmos que o amor, ele instala o direito de viver quando se devia morrer.
Olha só que interessante isso. O amor instala o direito de viver, a possibilidade de viver quando se deveria morrer. Só o amor pode fazer isso. Nada pode fazer. Com que algo que está morto vivo. Se nós olharmos, né, para o nosso estado de perdição pelos nossos próprios pecados, só um ato de amor resolve. E esse ato de amor foi do nosso Pai enviar o Filho para morrer por nós. Nós estávamos mortos, mas Deus nos trouxe vida. Portanto, é sempre o movimento do Eterno em nossa direção. Ele está afastado de você temporariamente para que você o receba para sempre. Ou seja, contrastes que alertam para o nosso amadurecimento. Ou seja, Deus quer que você e eu amadureçamos no processo. Isso é fato. Mas também, queridos, olha que interessante. De escravo como irmão. Embora era comum na época um senhor ter funcionários no regime de escravidão, o escravo podia ser castigado até a morte pelo seu dono, se o dono quisesse. Deus tira Onésimo das mãos de Filemon para dá-lo então à eternidade. Ou seja, nós não podemos possuir pessoas com objetivos de lucro, mas somente para que essas pessoas vivam ou sejam transformadas pelo poder de Deus, para a glória de Deus, para viverem e desfrutarem da eternidade. E aí eu faço uma aplicação direta aos pastores dos nossos tempos, que têm as pessoas, que têm o rebanho como escravos, que a única coisa que eles querem é o desejo de tirar lucro. Aonde Deus nos chama para oferecer o quê? Vida, transformação, eternidade. Por isso, o amor em ação tem como objetivo você colocar-se lado a lado do próximo. É uma ação assertiva, de que você vai em direção não para tirar proveito, mas para oferecer amor. Você conhece alguém na sua vida que é um amigo seu, que a única coisa que ele quer de você é desfrutar de relacionamento e amor? Agora, quantas pessoas que você conhece que querem só tirar proveito? Interessante isso. É o mal instalado na humanidade, de tudo que existe. As pessoas só querem tirar proveito. As pessoas não querem você pelo que você é. Elas não querem ter amizade com você, não pelo que você oferece, mas pelo que você é. Aí olha que lindo, olha que cenário maravilhoso para nós cristãos sermos sal e luz. Portanto, assertividade na relação. Ser irmão realmente, de fato, ou seja, qual é o novo relacionamento que exige uma nova postura? Essa ideia de escravo para irmão caríssimo, ou seja, quebrar o jugo. Mateus 5, quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele, a partir do verso 43, ele profere algumas palavras, dizendo: que proveito há amar aqueles que te amam? Que proveito há amar aqueles que te amam? A grande essência do cristianismo está em amar aqueles que não são fáceis de ser amados. Ou seja, de irmão caríssimo para irmão amado. Olha o contraste de novo. Paulo, ele diz, olha, o amor transforma assim os relacionamentos. A ponto, ô Filemon, de você receber Onésimo de irmão caríssimo para irmão amado. E aí, queridos, eu achei essa imagem na internet que eu achei fantástica. Uma pessoa pegando uma senha para tentar desenvolver com alguém, com alguma carinha lá, um relacionamento de amor. Não de amor na esfera de sexualidade, um amor de amizade. Olha que bonitinho a maquininha de tirar senha. O que ela tem ali? Um coração. É a possibilidade de você tirar
alguém para ser chamado para amar, para desenvolver. É fantástico essa ideia, né? Mas na verdade, o que essa pessoa que está puxando essas senhas ela está esperando? Olha quantas senhas estão no chão. Ela quer alguém para ela, a imagem e semelhança dela. Ela quer escolher a pessoa. Olha como uma imagem tem várias mensagens. Irmãos, não tem como a gente escolher. Pessoas aparecem na nossa vida por ação de Deus. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida é para que você a ame, não que você escolha. E pronto, né? E ponto final. Ame e pronto. Então, o verdadeiro amor instala o direito de viver quando se devia morrer. Segunda lição e última para a nossa manhã. O amor assume o dano. E para mim aqui é o ponto nevrálgico da mensagem, da carta. Paulo explicou, incentivou, falou, recebam. E aqui ele chega e ele fala assim, irmãos. Assim, Filemão, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ah, não, pastor, até aqui tudo bem. Se é só relato. Agora, se vai causar prejuízo para mim, ó, nada feito. Paulo, ele vem e fala, ó, causou prejuízo? Põe na minha conta. Ele assume o dano. Verso 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Ou seja, vocês ainda não entenderam? Eu, Paulo, pagarei. Sabe por que Paulo escreve isso? Porque ele sabia como é que é o coração do ser humano. Ele sabia que muitos iam falar que essa mensagem não tem a ver com dinheiro. Se ele te causou dano, prejuízo, põe na minha conta, eu vou pagar. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Porque muitos falam que Paulo era tão amigo de Filemão que ele tinha uma dívida de amizade. Irmãos, tem coisas que não é só amizade, não é só... tem coisas que envolvem grana sim. Tem gente que já foi passado para trás por causa de grana. E quer ver uma coisa dificílima de se resolver quando tem dinheiro envolvido. Quando tem dinheiro envolvido é a morte. Eu e você estamos preparados para perder? Eu passei uma situação agora na mudança da casa que deu um problema lá na luz. E a hora que eu fui conversar na imobiliária e pedi um técnico, porque a casa estava com problema, sabe o que a secretária me falou? Ela não me conhecia. A culpa é sua. Você que mudou lá, você que mexeu. Então você vai pagar. Aí eu falei, puxa, olhei para ela e falei, puxa, eu queria ter uma funcionária igual você, hein? Para me defender como patrão desse jeito. Você tem pós-graduação em energia, em elétrica, alguma coisa? Você conhece? Você já mexeu em algum padrão? Você sabe ligar positivo e negativo? Falei assim mesmo. Aí ela deu risada. Falei, querida, eu já conversei com a dona da casa. Essa casa já tinha um problema, tanto que estourou lá no padrão. Eu tive que chamar a elétrica para depois mexer na casa. Resultado, eles mandaram na empresa e a empresa constatou que tinha o mesmo problema. Tinha o mesmo problema. Aí esses dias eu passei lá agora, sexta-feira. Falei, olha, ainda depois de tudo que foi feito, a empresa falou que tinha que mexer em tudo. Só que a dona optou em resolver o problema. O certo seria resolver tudo, mas ela quis resolver o problema. Já desarmou os disjuntores por 2 vezes. Sabe o que ela falou para mim de novo, a secretária? Eu fui lá só para informar. Falou, a culpa é sua. Quem mandou você ter 220? Tudo em 220. Vai morar onde tem 220.
Ou seja, eu tenho que sair de Atibaia. Eu estou citando esse exemplo, eu dei risada, não tive força para falar nada. Ela é desse tamanho, pequenininha, eu sou grandão, né? A vontade que eu tinha era já de dar um abraço, né? Dar um abraço bem forte. O que eu quero dizer é que as pessoas, desde Gênesis 3, elas falam o quê? A culpa é sua, a culpa é do outro. Quando Adão e Eva desobedecem e Deus chama-os no jardim, e ele vai falar, Deus, com o representante, com Adão. Adão fala o quê? Se esconde. Senhor, mas a culpa é sua, foi a mulher que tu me deste. A mulher fala o quê? Não, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é do animal que o Senhor criaste, é da serpente. E a serpente, como não fala, irmãos, aqui para mim é o ponto. Você está disposto a amar? Você está disposto a amar? A questão é essa. A minha pergunta é essa. Quando eu comecei a namorar com a Dani, eu falei para ela assim, olha, minha vida é assim, eu sou assim, tenho esse jeito assim. Você está disposta a casar comigo? Quando eu tenho a oportunidade de caminhar com casais que estão se preparando para casar, num dos encontros eu falo, você sabe quem ele é? Você sabe quem ela é? Vocês estão dispostos nas diferenças a se amarem? Você não para. Porque requer assumir o dano do outro. Porque não é só de amor. Irmãos, o casal não é. Ai que lindo, ai ele grita, ai que grito lindo, ai ele me bate, ai que batida linda. Não é assim, irmãos. Não é assim. A verdade é essa. Portanto, o apóstolo Paulo escreve esses 4 versículos para tirar preciosas lições de algo que tem que acontecer de fora para dentro, ou seja, de companheiro, de parceiro, para uma caminhada e uma vida. Recebe-o a mim mesmo, como que você estivesse recebendo a mim, Filemão. Recebe Onésimo, deixa que Onésimo entre nessa relação. O pedido de Paulo, no final das contas, é: Filemão, abra o coração e deixa com que Onésimo entre nessa relação. E aí, para mim, irmãos, tem tudo a ver que comunhão que você espera das pessoas. Que comunhão é essa? É a comunhão que separa em vez de ser um canal de união? É a comunhão que planta desconfiança em vez de cultivar confiança? É a que semeia a contenda em vez de produzir reconciliação? É essa comunhão que exige direitos em vez de confiar na graça do perdão? É a comunhão que só fala e que nada faz? É a comunhão que se acomoda, que é inflexível e que nada pode mudar? Recebe-o, Filemão, como a mim mesmo, como se fosse eu. E a pergunta última para nós é: até que ponto estamos dispostos a abrir mão por amor a Cristo e à missão? E Paulo diz: receba, lança na minha conta. A ideia aqui, queridos, olha que legal. Quem é o seu próximo? Quem que é o seu próximo? Quem quer que seja, entenda que você tem que se oferecer como um sacrifício vivo. Toda vez que você estabelece uma relação, é uma relação que você vai se doar e que você está disposto a sofrer qualquer coisa. Eu aprendi muito nos últimos anos com alguns caras que sempre me diziam: meu amigo é amigo.
Amigo é amigo. Não importa como, quando, de que maneira. Porque tem uns caras que são muito chatos, né? Tem gente chata nesse mundo. Eu também, às vezes, sou muito chato. Eu olho para mim mesmo. Porque às vezes a gente quer exigir sem entender que amizade é amizade, cara. Amizade não é cobrança, amizade é amizade. Ou é amigo ou não é. Ou é parceiro ou não é, cara. Tá tão difícil ser amigo ou ter amigos que quando você propõe ser amigo, as pessoas não entendem. Porque ninguém é amigo de ninguém nesse mundo. Quando você fala, não, a minha proposta é caminhar com você. Os caras, eles até ouvem, eles balançam a cabeça, mas no fundo, tá tão desacreditada essa classe de amigo que ninguém é amigo de ninguém. Ninguém confia mais em ninguém. E quando envolve dinheiro, então pior ainda. A verdade é essa. Irmãos, como nós somos hábeis, habilitados a fazer análise de pessoas, né? Como a gente é miserável pecador, como a gente olha as pessoas e quer fazer um julgamento. Né? Às vezes até numa conversa de cristão, não, porque o irmão lá, porque o irmão lá e tal, porque aquele irmão lá, aquela irmã, nem aquela lá, a gente tem dois caixões para ela e uma língua. Né? A gente adora fazer piada, adora brincadeira, e se transforma em um parecer. Um parecer. Ambiente de presbitério é assim, não importa o que você fala. O que você fala, quando o documento é assim. É a sua palavra que é assinada. Pode se virar contra você. Então tudo que alguém fala no presbitério é, irmão, faz um documento assim e pode me entregar. Sabe o que a pessoa faz? Não. Eu só queria falar. Porque depois, não, mas não foi assim que eu falei. Então faz documento. Para isso existe cartório. E para isso você paga a taxa. Porque se o homem tivesse palavra, como meu pai me ensinou, deixa eu ver qual lado está mais branco. O fio do bigode é o que vale, é a minha palavra. Ou seja, se eu falei, está falado. Você está entendendo o que eu falei? É isso. Mas hoje, irmãos, e a palavra? Né? Então, Paulo diz, lança na minha conta. Paulo fala de prejuízos, irmãos, por incrível que pareça, financeiros. Paulo pressupõe a confiança na conversão de Onésimo. Isso faz pensar no sacrifício. Quanto estamos dispostos a nos sacrificar? Quando muito, um pouquinho. E dinheiro fora de cogitação. E aí, irmãos, nós vamos para a parábola do bom samaritano. Lembram do bom samaritano? E tem tudo a ver com uma falsa religião. Por quê? Tudo nessa vida, no que diz respeito a cristianismo, é a fazer religioso. O que eu faço é o que... A parábola do bom samaritano, o religioso passa, vê o cara caído, o outro passa, o levita, o judão, o adorador, passa... Aquele que não era da raça, aquele que não era da religião, aquele que não é, pega o cara, cuida dele, leva para uma hospedaria, paga a conta e diz para o dono do hotel, se ele ficar mais, põe na minha conta. Põe na minha conta. Quando eu ouço essa parte aqui, ou leio a parábola do bom samaritano e ouço os caras falando, não, mas esse negócio de dinheiro aqui, para mim essa fala traduz que o cara é avarento. Ponto final. O que é o avarento? O avarento é aquele que não está disposto a dar mais. Porque ele quer mais. Ele fala que não quer dar mais porque na verdade ele quer mais. A verdade é essa. Não tem para onde correr, irmãos. Porque quem é generoso dá e não está preocupado se vai receber ou não. Dá e pronto. A verdade é essa, nós vivemos numa geração de gente avarenta. A nossa cidade é avarenta. O nosso povo é avarento. Todo mundo quer tirar proveito. Entra na feira do rolo. Entra lá na feira do rolo. Se as pessoas cobram preço justo. A verdade é essa, irmãos.
Nós vemos uma geração avarenta, onde ninguém quer abençoar ninguém, ninguém quer dar nada para ninguém. E Paulo fala aqui, olha, se você está com problema de receber porque ele te passou a perna, que ele te deu prejuízo, faz aí, cataloga tudo que ele te causou e põe na minha conta. E ponto final. E aí, queridos, olha como ele termina essa perícope. Filemão, ó, até cansei para falar. Filemão, reanime o meu coração. Me dê motivos para ter esperança. Me dê motivos para que eu me alegre. Me dê motivos para que eu levante da cama. Porque eu vivo há um dia mais de produção aqui dentro da cadeia. Da cadeia. Irmãos, eu tenho 20 anos de ministério, mais 4, eu tenho quase 25 anos de cristianismo. Como eu já lidei com gente esquisita, com cristão esquisito. Como eu já lidei com gente de sabidão de teologia, sabidão de Constituição. Mas gente que só sabe. Sabe, só sabe. E a gente tem que tomar cuidado, porque só saber, a Bíblia diz que é farisaísmo, hipocrisia. Eu quero que você transforme tudo isso que você sabe, que você prega, que você ensina, que você fala para os outros, em prática. Aí sim nós vamos começar a andar juntos. Começar a andar juntos. Fora isso, cara, a gente, na verdade, a gente tem que amar todos, mas a gente escolhe alguns para andar mais perto. A verdade é essa. Porque tem pessoas que sugam muita energia, suga muita energia, mas não oferece nada. Uma vez um amigo me falou, Fabiano, eu me sinto como pastor, um homem aqui, plugado, com um monte de cabo, cada um sugando minha energia. Ninguém está disposto a oferecer a energia. Ó, toma aqui um prato de comida. Só tirar a energia. É difícil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Assim é em casa também. Eu estou agradecendo a Deus que a Gabi já está chegando na idade que ela pode ajudar. Então eu falo, Gabi, louça. Gabi, arruma o quarto. Não quero nem saber. Vai arrumar. Vai limpar. E agora eu mudei de uma casa. Gabi, sobe lá e pega um negócio lá pro papai, filha. Papai tá cansado, vai tá ficando velho. Não tô aguentando, no final do dia dói o meu joelho. Ah, papai, eu ajudo sim. Filha, você não sabe das madrugadas que eu passei com você no meu colo, meu amor. Sem dormir. E você tá achando ruim de subir lá em cima. Quantas noites eu fiquei com você com febre te balançando. E você não quer subir lá em cima para pegar um negócio pro papai? Ah, é verdade, né, papai? Eu vou sim. Fazer lembrar. Né? A vida é assim. Então, irmãos, eu quero terminar. Tem um pastor lá de Goiânia que ele escreveu um livro baseado em Filemão. E aí uma das frases me chamou muita atenção dele. Nossa comunhão deixa de ser eficiente, se torna deficiente e ineficiente quando tratamos os outros como se fossem as coisas e as coisas como se fossem os outros. Aquela ideia do amor e coisa, né? Eu não posso tratar o Edson como uma coisa. O Edson é meu chato, é meu parceiro. E juntos nós vamos caminhar. Ele tem o que oferecer ou não. Porque vai ter um dia que eu não vou ter nada para oferecer para ele. E eu quero que você me passe. A verdade é essa. A verdade é essa. Portanto, não é fácil, né? Não é fácil, né, Dani? Tem que assumir isso aí, né? Eu fico pensando, não é fácil, eu fiquei pensando a semana inteira nisso. Como assim põe na minha conta? Minha conta já está, ó, está negativa. Mas o que é colocar na conta? É na responsabilidade.
E essa atitude precisa de uma disposição de esvaziamento nosso, né? De quebra de orgulho. E aí eu já conheci slide, já há uns 8 domingos eu conheci slide, né? Do texto de Paulo. Paulo fala, olha, esse mesmo Paulo que mandou a Filemão, seja a atitude de vocês igual a de Cristo. Esvaziou-se, serviu, humilhou-se. Olha quantos passos difíceis. Quer ter sucesso? Quero ver se esses coaching aí usam esse versículo como passos para sucesso. Quer ser bem sucedido? Quer ficar rico? Se esvazie. Seja servo, sirva os outros, humilhe-se e seja obediente. Isso é ter sucesso na perspectiva do cristianismo. Na perspectiva do cristianismo, isso é ser bem-sucedido, ser bem-aventurado. Jesus começou sua trajetória falando: bem-aventurados sois vós. 8 bem-aventuranças. Isso é ser bem-sucedido. Não é o que o mundo fala: carro, sucesso, emprego, casa, roupa, time campeão. Não é nada disso. Nada disso. Ser bem-sucedido é obedecer ao Mestre. Portanto, temporariamente, receba-o para sempre. O que tem a ver isso, Fabiano? Não entendi nada. Deus sempre trabalhou, Deus continua trabalhando e Ele continua ensinando a gente a trabalhar. Existem situações na nossa vida que Deus nos afasta de alguém para trabalhar em nós, para que depois volte, para que a gente fique junto para sempre. Entenda isso, meu irmão. Entenda a agenda de Deus para a tua vida. Segundo lugar, quando Paulo diz não mais escravo, tem uma perspectiva aqui de cruz, eternidade, condenação, paga o preço. Ou seja, eu e você somos condenados. Em Cristo temos a nossa condenação paga. Quando nós recebemos um irmão, nós olhamos para ele não mais pelos que ele cometeu ontem, mas pelo que Cristo fez e pagou e reconciliou. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na nossa caminhada é olhar o nosso próximo não pelo último erro dele cometido. É olhar como uma pessoa em potencial para uma nova realidade. Eu não posso olhar o Edson pela última mancada que ele deu comigo. Não posso. Eu tenho que olhar o Edson hoje pelo que ele é, pelo que Deus fez na vida dele. Eu não posso olhar o Rio pelo que ele fez há 1, 2, 3, 1 ano atrás. Eu olho o Rio como um homem transformado, pronto para ser servo e serviço. Esse é o maior desafio nosso. Ah, mas aquela lá falou mal de mim. Eu não posso olhar aquela lá hoje pelo que ela falou lá atrás. Eu tenho que entender o que Deus está fazendo nela agora. Deus transforma pessoas, irmãos. Eu sou fruto disso. Ação sobrenatural de Deus. Cristo me salvou, me redimiu, pagou o preço, os meus pecados e me reconciliou com Ele. E por último, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa-nos, como o Senhor tem nos perdoado. Como todos os domingos, Filemão tomou uma decisão. E você? Qual a decisão que você vai tomar? De amor? De cuidado?
Deus nos ajude, né? Deus nos ajude, né, ainda? É difícil, né? Mas Deus nos ajuda assim. Quando a gente entende que quer viver, Ele nos ajuda. E o Espírito Santo é tão poderoso que Ele nos impulsiona.